Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 33. Eu sou Rafael Arinelli e eu vou parafrasear o Bernardinho. Motivação, parceria, trabalho em equipe, eis o sucesso de qualquer empresa, de qualquer trabalho. Motivação, parceria e trabalho em equipe, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Curi e hoje eu estou com vontade de hablar espanhol. Tipo, o que isso significa? Significa que eu estou com vontade de hablar espanhol. Então dê um olá para todos os amigos argentinos, chilenos e tal aí. Dê um olá para eles. Olá a todos. Aqui é o Henrique Risato e pelo jeito a gente vai dar risada das piadas do Daniel, porque a gente não vai entender mesmo, às vezes fica mais engraçada, né? Talvez, conta uma piada em espanhol aí, Dani. Putz, eu sabia de algumas, mas eu esqueci. Então... Sério, eu juro, eu esqueci, eu sabia. Então deixa pra lá melhor. Hoje no podcast Cinemação número 33, vamos falar sobre o quê? Sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre parcerias de sucesso. Nós vamos falar sobre diretores e determinados atores que fizeram parcerias e que resultaram em grandes filmes, em histórias emocionantes para o cinema. E sobre queijo com goiabada. Esqueça o queijo com goiabada e... Até porque quando você come queijo com goiabada, é Romeu e Julieta, né? Aí pra ornar bem, pra harmonizar, você tem que tomar com Milk Shakespeare, né? Nossa senhora! Faz essa em espanhol agora. Essa eu queria ver. Rola em espanhol ou não? Não rola porque eles não chamam goiabada com queijo de Romeu e Julieta. Só por isso. Só por isso. Bom, hoje no podcast, então, parcerias de sucesso. Vamos começar o podcast Cinemação número 33 com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Olha só, a repercussão agora tem vinheta nova, ela tem vinheta feita especialmente pro podcast Cinemação e eu queria saber o que vocês acharam da vinheta nova. Eu achei legal, achei divertido, achei jovem, achei radiofônico. Se eu tivesse prestado atenção a hora que você tocou antes da gente gravar, com certeza eu também ia ter gostado pra caramba, mas lá em casa, a hora que eu ouvir, eu vou gostar. Não, o Henrique é um poço de sensibilidade com podcast, é um incentivador pleno, né? O dia que o podcast acabar, ele vai entrar em depressão profunda, né? Ele só lê o que ele escreve, né? Tipo, a gente escreve tudo e Henrique, o que você gostou? Não leu, ele não leu. Exatamente, é impressionante. Eu não tenho culpa de eu gostar dos assuntos que eu gosto. Beleza, então, e aí, repercussão? Eu tenho uma repercussão aqui enviada pelo Eduardo, ele mandou via Twitter, e ele escreveu o seguinte: a categoria Eu Cinéfilo é o local para a participação dos leitores. Como faz para participar? Tem que ser crítica de filmes? Então, Eduardo, a resposta é a seguinte: exatamente isso. O Eu Cinéfilo é um espaço que a gente abriu para que os nossos seguidores, as pessoas que curtem cinema e tal, e que têm vontade de escrever em um canal de cinema, elas possam mandar pra gente seus textos e a gente vai publicar isso dentro do Cinemação. Como o Cinemação hoje já tem uma estrutura, já tem um público, então a gente tá, de uma certa forma, ajudando essa pessoa que está escrevendo a divulgar o seu texto. E se ela for bem, ela pode até vir a virar um autor aí do Cinemação. Exatamente. E não precisa ser uma crítica de um filme especificamente. Pode ser um artigo, pode ser uma crítica de algo, de
algum elemento visto em vários filmes, pode ser, enfim, algum texto um pouco mais elaborado sobre cinema. O que não pode ser é uma notícia, assista o trailer, porque não tem motivo, né? O que você pode fazer, se você quiser que a gente noticie algum trailer, alguma notícia interessante, alguma coisa que você viu por aí, manda pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, fala, olha, enfim, sugestão, dica, esse trailer é muito legal, isso aqui é muito legal. Mas o Eu Cinéfilo é pra críticas em geral e artigos, não necessariamente crítica de um filme em si, embora é o que a maioria gosta de escrever. É um espaço mais pessoal, é pra você colocar a sua identidade dentro do Cinemação. É uma parte que ele abre pro público em geral, com a participação de você. E a ideia é justamente essa, você divulgar um texto seu. Então, por isso mesmo que, como o Dani falou, não dá pra você simplesmente escrever uma notícia de saiu o trailer de algum filme e tal. Porque você não vai estar compondo um texto de uma maneira que as pessoas vejam qual que é o seu tipo de linguagem e tal. Então o legal é escrever um texto mais completo, mas sobre o que você quiser, dentro do quadro, o tema é cinema. Se você quer escrever sobre qualquer coisa que envolva o cinema, você tem esse espaço para mandar aí pra gente. O comentário que eu tenho aqui é um comentário muito, digamos que, único e complexo, mas é interessante, né? Eu até demorei para entender quando eu li. Foi a Beatriz Braz que comentou no post Estranha Magia, filme sobre a autora de Harry Potter, que é um post que eu escrevi há um tempo falando sobre o filme Estranha Magia, que é um filme para televisão, que conta uma história, uma biografia não autorizada, né, para deixar bem claro, é uma biografia que a J.K. Rowling não gostaria que fosse mostrada, mas fizeram. Ele já foi exibido várias vezes na TV por assinatura. E o comentário que ela escreveu foi o seguinte, vamos lá. Não acredite em tudo o que falam. O leão nasceu em lugar próprio, cativo de seus instintos. Se você fez letras, você pertence a elas. E aí depois que eu fui entender que na verdade ela falou não sobre o Estranha Magia, mas sobre um histórico meu, né, um textinho sobre mim, que tem embaixo do post. Se você entra em cada post, você vê o autor um pouquinho sobre o autor, né? Um de nós aqui, ou dos outros autores do Cinemação. Enfim, e eu nem sei o que comentar a respeito. Mas, Dani, deixa eu colocar as pessoas à parte, porque a gente sempre pede para todos os autores do Cinemação escrever um pequeno texto sobre ele mesmo, né? Característico, o que ele gosta e tal. E o do Dani é o seguinte: paulistano de nascença, ituano de criação e coração. Formado em letras, vou levando a vida pouco a pouco, estabelecendo novos rumos. Dizem que temos de matar um leão por dia, mas eu faço jus ao meu nome. Em vez de matar, eu escapo deles. Então, foi isso que você colocou. E daí ela fez um comentário sobre os leões. Sobre os leões e tal, Daniel na cova dos leões. Eu faço só essa referência e ela viajou, fale. Não tem nada a ver com o leão da Grifinória? Acho que não, viu? Ou será? Ainda bem que não fui eu que li essa repercussão. Eu não sei, eu sei que é interessante, assim. Daí acho que ela falou alguma coisa sobre ter feito letras, pertencer a elas. Enfim, eu nunca deixei de pertencer, tanto que eu escrevo o que eu gosto de escrever por causa disso. Apesar de não seguir o caminho da faculdade, que não vem ao caso. Mas é válido, esse tipo de comentário também é válido. Quem quiser comentar sobre as nossas vidas, o máximo que a gente pode fazer é ignorar, né? Porque às vezes... Mas podem comentar. Explique-se, Beatriz. Manda pra gente uma explicação. O que você quis dizer? Ficou um negócio meio nebuloso, assim. Não dá pra entender e tal. Você tem perseguido o Daniel? Você sabe o que ele faz durante os dias? Uma stalker, né? Bom, o meu comentário aqui é de um quadro que vai entrar em recesso por um tempo. Que é... Qual quadro que é, Daniel? Duelo. El Duelo. O duelo do Facebook, que a gente sempre pega 2 personagens ou 2 atores e põe pra ver qual que a galera gosta mais. Um dos últimos foi um duelo muito massa, diga-se de passagem, que foi o do personagem John McClane, que é interpretado pelo Bruce Willis no Duro de Matar,
e pelo personagem Tyler Durden, que é do filme Clube da Luta, que é o Brad Pitt. Quem fez o comentário é o Antônio Dias, às vezes ele faz uns comentários, e eis o que ele disse. Em uma disputa física, tipo, trocação de porrada, para deixar bem claro, McClane venceria muito fácil. Em uma disputa mental, Tyler Durden venceria. Aí depois até entre parênteses. Isso se o McClane não se irritar e puxar o gatilho antes do final. Eu acho que entre os dois personagens eu ia torcer pro John McClane, lá, Bruce Willis. E outra, ele tem mais filmes até, acho que já foram uns 4 ou 5 da franquia, né, Duro de Matar. Ele tá mais treinado, né? O Brad Pitt, se bem que o Brad Pitt agora tá fugindo de zumbi, então vai ser... Mas eu acredito no John McClane também, apesar dele ter ficado super autoconfiante nos últimos filmes dele, né? Porque nos primeiros filmes do Duro de Matar, você tem um personagem que ele era um policial da cidade que se deparava com situações hiper perigosas e tal, e ele tinha que lidar com elas. Então você só viu o cara se ferrando uma atrás da outra. Agora não, agora ele tá tão confiante, assim, tipo, ele pega a moto e joga em helicóptero, ele tá tipo, super confiante, ele faz as coisas já sabendo que vai dar certo. E agora ele é um mercenário, né? Então. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, fight is over. Fourth rule. Bom, o que a gente pode dizer sobre parcerias? Parcerias sempre existiram no cinema, né? Ou de um diretor com ator, ou de um diretor com roteirista, ou de qualquer coisa, né? Ator com ator mesmo e tal. Então, sempre existiram parcerias e tal. Até por isso que eu quis começar o podcast hoje falando sobre a frase do Bernardinho, que fala sobre motivação, parceria e trabalho em equipe. Porque eu acredito que um filme funciona muito bem quando você tem essas engrenagens funcionando direitinho, e uma delas é a parceria. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre diretores e atores que tiveram parcerias de sucesso e que tiveram essa engrenagem muito bem funcionada, assim, né, se a gente pode dizer. E eles foram bem, essas parcerias deram frutos, trouxeram bons filmes e, consequentemente, fizeram fama. Agora teve parcerias que duraram e teve parcerias que às vezes acabaram em briga, em alguma coisa assim. E aí, primeira parceria assim que vem à cabeça, o que a gente pode falar? Qual parceria que vocês lembram? Eu acho que a primeira que todo mundo pensa é do Tim Burton e do Johnny Depp, né, que se repete em vários filmes, e também do Tim Burton com a Helena Bonham Carter, né? Às vezes até o pessoal brinca, fala assim, filme sem os dois não é do Tim Burton, bababá. Eu acho que o da Helena Bonham Carter assim, das duas, né? Com certeza eles são, o Tim Burton e o Johnny Depp são muito amigos e com certeza eles pensam muito parecido. E o da Helena é porque ela é esposa do Tim Burton, então eles estão sempre juntos, provavelmente ela se envolve com os projetos dele, ele com os dela e tudo mais, né? Que eu acho que são parcerias, assim, muito interessantes. Eu acho interessante sempre ver eles em filmes, nesses filmes que são sempre um mesmo visual, aquele visual Tim Burton de ser, né? Como Sombras da Noite, por exemplo, o Alice no País das Maravilhas. Mas eu também acho que é muito legal também, porque causa uma quebra quando eles fazem com outros diretores. A Helena Bonham Carter, eu acho que ela é muito, mas muito boa, por exemplo, no O Discurso do Rei, que ela faz um papel até um pouco secundário, mas ela é excelente, assim, ela mostra um jeito, uma coisa que ninguém espera nela, né? No Harry Potter também ela faz um negócio que é muito diferente do que a gente está esperando. Então eu acho que é bem legal porque causa essa quebra. Mas você não acha, de repente, que quando você tem uma parceria tão de longa data assim, como do Tim Burton com o Johnny Depp, você acaba também levando isso um pouco para outros filmes? Porque, por exemplo, o Johnny Depp, a gente viu que ele tem
assim, é um ator super versátil e tal, mas a gente consegue ver uma linha em comum nas interpretações dele, que a gente até pode dizer que é um pouco fruto dessa criação, dessa parceria com o Tim Burton, que é essa coisa que ele faz, é uma coisa muito mais fantasiosa, é uma interpretação muito mais, como a gente falou de overacting, né, assim, ele tem uma interpretação um pouco mais, você entendeu o que eu quis dizer? Mas eu acho que isso é do ator. Por exemplo, pegando o Johnny Depp, ele fez o Capitão Jack Sparrow nos Piratas do Caribe. Eu não imagino o Tim Burton dirigindo um filme como Piratas do Caribe, que é um filme claro, digamos assim, né, iluminado, se passa de dia. E o Jack Sparrow é um puta cara bizarro lá, jeitão do Johnny Depp. Mas é um desses raras exceções que mostra que o Johnny Depp, assim como o Daniel falou agora da Helena Bonham Carter, eles mesclam bem com o diretor, com o Tim Burton. Mas eles também sabem ser bons atores longe. Eu acho que o Johnny Depp, ele sabe fazer umas... ele é muito bom fazendo essas coisas. Acho que o que você quis dizer, Rafa, é talvez a palavra, não sei se satírica ou caricaturesca, vamos dizer assim. Ele sabe fazer essas coisas, essas firulas, né? Mas ele é muito bom quando ele faz uns dramas, quando ele faz filmes um pouco mais densos que não exigem isso dele. Mais ou menos parecido, não são comparáveis porque são completamente diferentes, mas mais ou menos parecido com o que o Jim Carrey faz, né? O Jim Carrey também faz umas coisas caricaturescas voltadas bastante pra comédia, e daí ele vai lá e faz uns dramas que você até se espanta com o que o cara é capaz de fazer, né? Mas eu acho que, assim, essa é uma das parcerias mais famosas. Existem outras tão interessantes quanto, né? Na verdade, a gente tava falando de parceria também. Lógico, sempre acaba, mesmo em filme, em teatro, novela, ter diretores e atores que tem uma ligação. Mas a gente vai procurar nesse podcast falar diretores e atores que trabalharam no mínimo 3 filmes juntos, pra mostrar que realmente é uma parceria, porque às vezes 2 é uma coincidência até, né? E também aquela coisa, a parceria, ela não, implica não só em fazer vários filmes juntos, mas em ter uma identificação entre diretor e ator. A gente vai focar mais em diretor e ator, em diretor e atriz, etc. Então, é uma coisa assim, quando combina a característica deles, quando eles se tornam, vamos dizer assim, como complementares um ao outro, né? Eles têm características que se complementam. Eu acho que no caso do Tim Burton e do Johnny Depp, e do Tim Burton com a Helena Bonham Carter, a gente tem... eles se completam porque todos eles combinam com esses universos burtonianos que a gente fala, né? Esse universo gótico no qual o Tim Burton sempre faz seus filmes. No caso deles, do Burton e o Depp, eles fizeram vários filmes juntos. Então a gente pode citar aí o Edward Mãos de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sweeney Todd, Noiva Cadáver, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas. Então tem muito mais do que 3, que é o nosso critério mínimo, assim, né? Em termos de quantidade de filme. Agora, no caso deles, o interessante é que, assim, o Tim Burton, como ele tem essa característica de fazer sempre uns filmes mais até obscuros, satíricos, assim, artísticos, ele sempre acaba caindo também um pouco pro lado aí de fazer também stop motion e tal, que é o caso de A Noiva Cadáver, né, que foi um dos grandes sucessos que ele teve e que o Johnny Depp interpretou, o personagem principal. Mas o engraçado da Noiva Cadáver é que o Johnny Depp nem tava lá, e a gente consegue perceber muito forte essa parceria deles, né? Em filmes que você não vê necessariamente o ator interpretando, é justamente essa coisa de sinergia, né? Exatamente, e eles fazem daí o desenho bastante parecido, então você tende a enxergar o Johnny Depp lá, né? Que eu acho que é bem isso, e eu acho que num caso quando é de voz, né? Talvez é uma coisa que não exige tanto tempo do ator, sei lá, talvez seja até comodismo dessa impressão, né? Sei lá, não sei, às vezes, acho que o Tim Burton chega e fala assim:
putz, ficar selecionando ator pra quê, né? Chama logo o Johnny Depp e tal. Então, talvez seja um pouco disso, não sei. Passando agora pros mais clássicos, o que vocês acham? Boa. Boa, né? Concorda, porra? Vai ficar olhando pra minha cara? Vamos lá. Vamos falar um legal agora, uma parceria, ó, que pra mim é chique, hein? Voltando aos primórdios do cinema, a gente pode falar do Akira Kurosawa e do ator Toshiro Mifune. Todo mundo já deve ter assistido Rashomon, Os Sete Samurais, uns filmes clássicos assim. O Toshiro Mifune, ele é um ator japonês. A maioria dos filmes que ele fez junto com o Akira Kurosawa foi na década de 40, há um pouquinho de tempo atrás. E os dois juntos, eles fizeram nada mais, nada menos do que 16 filmes. Sempre com essa temática de samurai. Tanto é que hoje em dia, não, tipo, tirando uns filmes do, sei lá, do Jet Li, ou mesmo aquele último Samurai com o Tom Cruise, que foi bem legal, não tem assim, se você quiser ver um filme bom de samurai, você tem que assistir os filmes antigos, né? E orientais, né? Mesmo filme oriental, hoje em dia é um pouco difícil, né? Tirando aquele lá, que eu esqueci o nome, Que tirando o Kung Po, que a gente dá risada do começo ao fim, mas que é idiotíssimo, muito idiota. Enfim, mas eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente entender. Eles fizeram 16 filmes, que é muita coisa, porque provavelmente, na época, o mercado era diferente do de hoje, né? Não existia uma produção tão grande de filmes, não existia uma quantidade tão grande de pessoas fazendo cinema. E no Japão também, imagino que não fosse tão fácil fazer cinema, até hoje não é tão fácil para os japoneses quanto é no mercado hollywoodiano, etc. E eu acho que com certeza foi isso, eles fizeram aquela parceria do tipo, vamos aí, tô aí, vamos fazer filme, terminou, vamos fazer outro, porque não é diferente do mercado brasileiro mesmo hoje, que o ator termina, ele já tem engatilhado um outro projeto com outro diretor e depois com outro, e vamos combinar que apesar de parcerias serem interessantes, se eu fosse um ator ou um diretor, eu ia querer variar, né? Assim, fazer projetos com outras pessoas para aprender e cada vez mais, né? Mas é muito interessante mesmo essa parceria. Mesmo, eu acho que pelo jeito do Toshiro Mifune, ele tinha um olhar, assim, aqueles ronins. Os ronins são os samurais, que eles não têm mais o senhor feudal, né, que eu não lembro agora o nome, que era o grande senhor que os samurais serviam. Então o Ronin era aquele samurai sem um tutor e que vagava o Japão, e a maioria dos filmes do Kurosawa, eles abordam esse tema. Tanto é que o Rashomon, ou Rashomon no original, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1951. E mesmo, só pra complementar, mesmo não sendo a produção não sendo como é hoje, em termos de variedade, foram 16 filmes que o Mifune fez com o Kurosawa, mas o Mifune fez um total de 130 filmes na carreira dele. Ou seja, tipo 10%, né, com um único diretor. Não, é impressionante, é uma parceria, como você falou, outra época, né? Provavelmente eles deviam gravar um filme em um tempo e já emendava com outro, né? Sei lá. Mas para quem não conhece, o Akira Kurosawa é um dos diretores mais famosos em termos de filmes de ação, de Kung Fu e tal, de luta mesmo. E ele inspirou ainda diretores famosos hoje como Clint Eastwood, o próprio George Lucas e tal. E ele é um ícone no cinema. O Kurosawa é o grande cineasta do cinema japonês, né? Eu acho que não teve cineasta que superou ele, a não ser o Hayao Miyazaki. Mas aí a gente tá falando de um com animação e um com, né? Então é tipo, não sei, talvez é tipo comparar o Hitchcock com o Walt Disney, né? É comparar o Kurosawa com o Hayao Miyazaki. Mr. Wonka, I'm Veruca Salt. It's very nice to meet you, sir. I always thought a verruca was a type of wart you got on the bottom of your foot. Agora outra parceria legal, eu ia falar porreta. Por que eu ia falar porreta, Daniel? Supimpa. Parceria Supimpa. Não, outra parceria foda, do caralho. É a parceria dos Jones.
Sabe de que Johns eu estou falando? John Ford e John Wayne. Os caras que criaram os filmes de faroeste americano. Eu achei que você ia falar do John Woo. John Travolta e John Woo. Gente, não é legal, cara. Ser burro não é engraçado. É triste isso daí. É a educação do Brasil. Quer dizer, foram eles que inventaram os filmes que o cara cospe no chão, que o cara cospe na latinha, que sobe no cavalo sem sela, que é isso aí, né? São esses caras. Exatamente. Bom, o John Ford e o John Wayne eram os caras mais durão, assim, os durões, né, de Hollywood na época. Pra você ter ideia, eles fizeram 21 filmes de faroeste juntos. Pode, destacar um monte, pode... Calma aí, botou o Kurosawa e o Mifune no chão agora, no chinelo. Mas eles vinham os samurais correndo com a espada, daí, tipo, já vinham os cowboys, assim, metendo bala, tá ligado? Ó, tem uns filmes muito bons, assim, que, tipo, vale a pena assistir. O Rastros de Ódio, que, tipo, esse é o melhor, eu já comecei como o melhor, né? Rastros de Ódio, O Homem que Matou o Facínora, A Conquista do Oeste, No Tempo das Diligências, esse meu avô já assistiu 1000 vezes já. Rio Grande, Os Aventureiros do Pacífico e, mais uma porrada. Se você procurar filmes western ou filmes de faroeste, você vai encontrar o nome do John Wayne e do John Ford. E foi a época de ouro do filme de western, né? Assim, nessa época se fazia muito filme desse tipo. As pessoas eram completamente apaixonadas por esse tipo de filme. Inclusive, esse filme educou praticamente todos os grandes cineastas da atualidade, né? Os grandes cineastas, principalmente dos Estados Unidos, mas até mesmo brasileiros, os caras, quando eram crianças, eles iam pro cinema assistir western desse tipo. E com certeza, Rastros de Ódio e todos esses filmes foram formadores do imaginário de todos eles, né? O John Wayne, ele foi galã, inclusive, nessa época, né? Por fazer esses filmes de faroeste, machão, cuspia no chão, tirava a arma, ninguém podia falar da mulher, do escravo, do padeiro, que era amigo dele, que ele enfiava a bala na testa das pessoas. Mas, assim, ele se caracterizou por esse tipo de filme, de western, mas ele já trabalhou em outros gêneros. Só que se a gente for colocar em números, só para ter uma ideia, ele tem 36 anos de carreira. Ele já é falecido, né? Mas desses 36 anos de carreira, 57% dos filmes que ele fez é de faroeste. Então, quer dizer, mais da metade era faroeste. Os outros você pode dividir entre outros gêneros, como de guerra, suspense e tal. Mas o cara ficou justamente nesse gênero, se fez nesse gênero, né? Agora eu quero falar de uma parceria que eu acho que é muito mais legal do que essa. E vem esse Rafael. É a parceria do Calypso. Não, é brincadeira, não tem nada a ver. A parceria que eu tô falando é do Steven Spielberg com Tom Hanks. Eles entram na categoria porque eles fizeram mais de 3 filmes juntos. E o que eu posso citar pra vocês é Prenda-me se for capaz, O Terminal. E daí o gênero, assim, o filme que acabou selando essa parceria como uma parceria de sucesso foi O Resgate do Soldado Ryan, que levou 5 Oscars pra casa, né? O Tom Hanks e o Steven Spielberg trabalharam juntos durante esses filmes, e todos eles são filmes que me agradam bem, assim. Na verdade, um deles que eu gosto muito desses 3 é O Terminal. Eu acho O Terminal um filme muito bom, assim. Aliás, eu acho que O Terminal foi um dos últimos filmes bons do Spielberg, né? Dos mais recentes. Mesmo do Tom Hanks. Depois veio a última bomba que veio foi aquele A Viagem, né? Não lembro qual que foi eu gostei da Viagem, não vamos falar mal da Viagem, a Viagem é legal. Não, eu soube que é confuso, eu soube no podcast de Cinemação que é confuso pra caramba, eu nem quis assistir esse filme chato aí. Não, mas é muito bom A Viagem, mas enfim, não vem ao caso, porque não é parceria. O fato é que, assim, o Tom Hanks, eu acho que dos filmes do Tom Hanks nada supera Forrest Gump e tal, né? E do Steven Spielberg tem filmes melhores, mas dos mais recentes eu acho que o Terminal é um dos melhores. Mas eu acho que
eu não consigo ver muito paralelo entre os filmes, né? São filmes assim. Eu acho que o Steven Spielberg simplesmente falou assim: vamos fazer aí um filminho junto e pronto. Eu não consigo ver uma complementaridade. Uma complementação entre esses dois, entre os filmes dessa parceria. É completamente diferente do Tim Burton e do Johnny Depp, que eles meio que fizeram a carreira deles meio juntos, assim, né? O Tim Burton, conforme foi produzindo seus filmes, ia chamando o Johnny Depp também ia ficando mais conhecido e tal, então eles foram meio que caminhando juntos. No caso do Steven Spielberg e do Tom Hanks, ambos já eram super conhecidos, já tinham uma fama super assim, grande, e daí eles resolveram fazer esses filmes, e realmente são filmes que não tem essa linha como o Tim Burton. Quando a gente vê que o Tim Burton tem uma linha de direção muito parecida entre os filmes dele, a gente não vê isso no Spielberg, né? Não, então eu acho que não é uma parceria de sucesso, então tira da lista. Então esqueçam o que vocês ouviram. Não, é de sucesso. Os caras fizeram ótimos filmes. Esses 3 filmes são bons filmes pra gente lembrar. Se somar a bilheteria, dá muito mais que o Kurosawa e o Mifune. É verdade. Tem outra parceria legal de ser falada aqui, que é do Clint Eastwood e Morgan Freeman. Vocês já tinham imaginado nessa parceria? Mas o Morgan Freeman, acho que ele fez parceria com todos os diretores de Hollywood, né? O cara grava um filme por semana, 360, enfim. Mas é legal, assim, é interessante porque aí sim é sempre na maioria das vezes, o Morgan Freeman tem sempre um papel de autoridade, né? Ele é sempre alguém que consegue, que comanda, ou que delega, ou que tem algum tipo de sabedoria, né? Eu acho que o Morgan Freeman, ele é muito bom com esse tipo de papel. Não é à toa que ele já fez até Deus, né, no cinema. Tipo, esse né, presidente dos Estados Unidos e Deus. Ele fez, tipo, praticamente as maiores autoridades que alguém pode ter. Mas é muito interessante porque tem essa linha, né? Não sei se você concorda. Não, é exatamente isso. E eles fizeram filmes bem diferentes. Primeiro eles fizeram Os Imperdoáveis em 92. Depois fizeram Menina de Ouro em 2004, que ganharam 2 Oscars, não foi isso? E agora, acho que o mais recente foi o Invictus, né? Que é a história do Mandela. Exatamente. Que é meio que uma chave de ouro, né? O Mandela, que foi um puta de um líder, né? Até hoje é super, né? Enfim, ele tá vivo. Mas de qualquer forma, no Menina de Ouro, por exemplo, ele não é uma autoridade máxima, ele nem é um personagem principal, mas ele tem uma voz, né? Ele tem uma espécie de... Ele é como se fosse enfim, ele paira sempre mandando. Tipo um guru, assim, né? Exatamente, boa palavra, um guru. Ele é o cara que tem a palavra ali, sabedoria e tal. Outra coisa interessante nesses filmes é que ele trabalha com Clint Eastwood, ou atuando com Clint Eastwood, que é no caso de A Menina de Ouro, né? E assim, em outros filmes, como no caso do Invictus, ele é dirigido pelo Clint Eastwood, né? Então é interessante ver isso também, porque eles tiveram uma parceria que ele conseguiu trabalhar com o Clint Eastwood tanto na parte de atuação quanto na parte de direção. Eu acho que isso é bacana também. E mostra como eles conseguiram, o quanto eles são amigos, quanto eles provavelmente se identificaram. Não foi só uma parceria no papel, né? Que só pra não passar em branco, se a gente procurar coincidências de diretores e atores, a gente vai encontrar muita coisa na época de ouro de Hollywood, né? Então, os anos 20, anos 30, né? Tinha muito diretor e ator que se repetia, sempre nos mesmos filmes. Mas isso, só para as pessoas entenderem, é porque naquela época as pessoas não faziam contratos por filme, elas faziam contratos durante muitos anos com um único estúdio. Então, o que acontecia? O estúdio tinha 2, 3 diretores fechados no contrato e 2, 3 grandes atores, grandes artistas fechados. Então eles repetiam muito os filmes, né? Só para as pessoas entenderem isso. E tem uma parceria muito, mas muito sensacional na história do cinema,
aí indo pra Itália, né? Que é do Federico Fellini e do Marcello Mastroianni. Por que ela é interessante, ao meu ver? Eu acho que é o seguinte, o Marcello Mastroianni, ele era um galã de cinema. E, claro, ele fez grandes filmes, tem muitos filmes na carreira dele. Mas ele era sempre o galã e ele nunca passou disso, né? Ele era um bom ator, mas não era uma coisa esplendorosa. E o Fellini conseguiu extrair o máximo dele. Então, o Marcello Mastroianni, junto com o Fellini, fez o ápice do ápice do que ele... O Fellini tirava absolutamente tudo o que ele tinha de talento. Acho que o grande top de todos é o 8,5, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é o maior. E aquele em que culminou realmente no Mastroianni sendo o grande alter ego do Fellini, né? Ele tava filmando... O Fellini, ele era praticamente autobiográfico, ele fazia eu com os meus problemas. Então, ele botava o Mastroianni pra fazer o que seria ele, o personagem, né? Acho que essa que é a chave, né, Dani, de uma parceria de sucesso, né? É justamente o diretor sentir a confiança plena no ator que ele vai executar aquele papel de uma forma completamente... não vou nem dizer original, mas completamente fiel, né? Aquilo que ele imaginou como cabeça criativa do filme, né? E exigir, provavelmente, havia uma exigência do tipo, eu sei que você vai conseguir fazer extrair o melhor da sua atuação, né? Anybody can lose one fight. Anybody can lose one, son. You'll come back from this, you'll be champion of the world. Oh, Miss Graham. Você falou de um filme que é o 8,5, mas você não falou, acho que pra mim é o principal, que é o A Doce Vida, né? La Dolce Vita. Então, eu acho que o 8,5 é você mais legal. Não sei. Mas não, claro, são grandes. E todos. E em todos o Fellini usa o Mastroianni como uma espécie de alter ego, né? Mas eu acho que o 8,5 é muito interessante, porque o 8,5, o que acontece? O Fellini tinha um contrato com a produtora, ele precisava fazer um filme. E ele não sabia, ele falou assim, eu não consigo pensar num roteiro, ele não conseguia fazer um filme. Então o que ele fez? Um filme sobre um diretor que não consegue fazer um filme e que tá pensando num roteiro. Então isso é muito massa, né? E aí entra uma coisa meio surrealista, muito louca e tal. Mas eu acho que é uma parceria que, enfim, entrou pra história mesmo. Mais uma parceria. Agora vou falar de um diretor e ele tem dois parceiros. Vamos falar do primeiro aqui. O diretor é o gordinho tarado da indústria do cinema, que é o Alfred Hitchcock. Qualquer filme que você assistir dele, teve o The Girl, que é um filme especial acho que da HBO, e teve agora o Hitchcock, estrelado pelo Hannibal, sei lá que é o nome daquele ator. Eu sei, Anthony Hopkins, você acha que eu sou burro, Daniel? O Hannibal. E tá, tudo bem, ele é gordo e ele é tarado, e ele só transou uma vez com a esposa dele. Pelo menos quando eu li a biografia do Hitchcock, tipo, o cara contava isso, que ele era impotente, ele só fez sexo uma vez na vida com a esposa dele. Por isso que ele maltratava as mulheres. Mas isso é culpa, sei lá, ele reclama pra Deus agora. Você falou de uma certa forma assim, tipo, muito íntima, tipo, eu entendo ele. É só se for a reencarnação do cara, porque tipo, a minha idade, né? Mas... E eu ia xingar você, mas deixa quieto. Primeira parceria de sucesso do Alfred Hitchcock, ele e o James Stewart. Quem é James Stewart, Dani? Primo do Ben Kingsley. Bem isso. O James Stewart, na verdade, ele foi uma das primeiras grandes parcerias com o Hitchcock. E eles fizeram... Acho que é um dos maiores filmes do Hitchcock que qualquer curso básico de cinema fala, que é o Festim Diabólico, que se eu não me engano ele não foi filmado, porque na época era um filme de rolo, mas ele dá essa impressão que é feito todo numa tomada só. É Festim Diabólico, é obrigatório pra quem gosta de um filme assistir. Tem o Janela Indiscreta, que é bacana. Agora, um dos meus filmes favoritos do Hitchcock, e que quem é o principal
é o James Stewart, é o Um Corpo que Cai, ou Vertigo, no original. Que é muito legal. É uma mistura assim, é um policial e daí tem uns elementos macabros. É bem a cara do Hitchcock mesmo. E é considerado o melhor filme de todos os tempos, né? Agora, depois de um tempo, ele foi considerado o melhor filme de todos os tempos. Mas sempre vai ter as divergências de que é 1984, de que é o Cidadão Kane, né? Mas de qualquer forma tá entre os maiores de todos os tempos, provavelmente, sem problema nenhum. Qual que é a outra parceria, Henrique? Conte para nós. O Hitchcock junto com o Cary Grant. Também, outros filmes muito bons que eles filmaram juntos. Primeiro, Intriga Internacional, eu acho que é um dos mais famosos também. E depois dá pra destacar o Ladrão de Casaca, o Suspeita e o Interlúdio. Também são filmes interessantes, mas Intriga Internacional também é muito massa. Quando você falou que você ia falar de um ator que tinha trabalhado com duas pessoas, eu tinha pensado no triângulo de parcerias aí, pra fazer uma referência a um triângulo amoroso, né? Um triângulo de parceiros aí, que é o Pedro Almodóvar, a Penélope Cruz e o Antônio Bandeiras. Já que o Dani tá a fim de falar espanhol, eu acho que o Dani pode explicar todas essas parcerias entre o Pedro Almodóvar, Penélope Cruz e Antônio Bandeiras em espanhol, inclusive. Então vocês vamos. Bom, seguinte. O Pedro Almodóvar e a Penélope Cruz fizeram vários filmes juntos e daí o Pedro Almodóvar também fez vários com o Antônio Bandeiras, que, diga-se de passagem, são os atores espanhóis de maior sucesso fora da Espanha, né, no mercado hollywoodiano e tudo mais. Com a Penélope Cruz, o Pedro Almodóvar gravou Volver, Abraços Partidos, Carne Trêmula e agora tá saindo Os Amantes Passageiros, que também tem o Antônio Bandeiras, né? Então, esse último tá combinando com esse filme que tá sendo lançado agora no mercado, no mundo todo. Foi lançado em algumas salas já no Brasil, né? Infelizmente não muitas, tudo mais. Ele tem esses dois nessa última parceria. Mas o Almodóvar e o Bandeiras, eles fizeram A Pele que Habito, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é sensacional, A Lei do Desejo, Labirinto de Paixões, Atami e um filme chamado Matador, né? Inclusive é legal porque no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, é um desses mais antigos, você vê o Bandeiras super novinho, né? Então você até às vezes nem reconhece, assim, o que é isso, né? A Pele que Habito é um filme que o Henrique gosta muito, que ele acha que é um filme completamente centrado e muito bem escrito, não é isso, Henrique? Inclusive você assiste todos os dias um trechinho, né, Henrique? Não, cara, acho que é o filme que eu mais tive medo em toda a minha vida. Assustador, cara, sério, muito medo. Ô Dani, qual que é o primeiro filme que o Almodóvar fez com a Penélope Cruz? O primeiro que eu falei foi o Volver. Ô Dani, mas então, você vai ver, mas qual que é o primeiro filme? Nossa, que engraçado. Nossa. Rafael Arenelli. E aí, vocês estão aproveitando o último dia do Rafael Arenelli no podcast. Aí ele vai fazer uma continuação, que vai, na verdade uma continuação não, eles vão fazer um remake, vai chamar Revolver. Posso ir embora pra casa agora? Comprem em todas as livrarias livros de piadas do Daniel e Rafael. Bom, temos aí, essa é uma parceria que, assim, ela é bem conhecida também do público atual, né, que o pessoal conhece bem por serem atores jovens e um diretor jovem também. Mas a gente pode incluir aí também o David Fincher e o Brad Pitt, que fizeram juntos aí filmes como Seven, Clube da Luta, né? E também o curioso caso de Benjamin Button, que foi indicado a 13 Oscars. Posso dizer que essa é uma parceria de muito sucesso, não é não? É, porque é Hollywood, né? Eu ainda prefiro o Pedro Almodóvar com os amiguinhos dele lá na Espanha, hablando espanhol. Mas tem que levar em consideração que, assim, o Seven foi um dos maiores filmes de suspense até hoje, de serial killer. E o Clube da Luta, acho que é tipo aqueles filmes ímpares, sabe? Não tem um filme assim.
Você fala, nossa, que legal. Eu lembro que quando eu assisti o Clube da Luta, eu tinha alugado. Terminou, Revolver. Ah, piadinha do Dani. Terminou, eu falei, vou assistir de novo. E assisti de novo, seguido. Porque quando você chega no clímax, você descobre que eles são a mesma pessoa. O filme é muito velho, velho. Se você não sabia que eles eram a mesma pessoa, se fudeu. A hora que você descobre isso no final do filme, você fala, nossa, então isso conecta com aquilo e tá. Assiste o filme de novo. E é graças à atuação do Brad Pitt, mas tem que ter o diretor, né? E sem contar a parte de roteiro. O Rafa também assistiu o Clube da Luta várias vezes, mas foi pra ver o Pipi lá várias vezes, assim. A metalinguagem. Né? Depois que o Henrique explicou, né, que no minuto 2.4, o Henrique passou um e-mail pra gente interno falando, assista um filme de novo e pare no minuto 2.14 que aparece um pinto, no 5 ponto tal que aparece outro. Enfim, gente, se eu só fazer um paralelo aí, só porque já que a gente tá falando dessas 3 parcerias, eu vou fazer um paralelo meio louco, assim. O David Fincher e o Brad Pitt, eu não sinto uma linha entre esses personagens, né? Apesar de serem todos os principais, né? Os protagonistas desses filmes, eu não vejo muito uma linha. No Clube da Luta ele faz um tipo de personagem, no curioso caso de Benjamin Button é completamente diferente e tudo mais. No caso do Almodóvar com o Antônio Bandeiras é sempre alguém muito sério e centrado, né, na maioria das vezes. É sempre aquele personagem que, enfim, que ou resolve ou que não entra na onda do filme, porque o Almodóvar é completamente pirado e ele faz uns filmes muito loucos, assim. E, ao contrário, a Penélope Cruz geralmente é um pouco mais maluca nos filmes dele. Geralmente ela faz uns personagens mais... Enfim, uns personagens mais fora do eixo, né? Fora da casinha, vamos dizer assim, que nem o Almodóvar. Então é interessante pensar nesse paralelo. Enquanto que o David Fincher com o Brad Pitt, eles alternaram, né? Tem o Clube da Luta, que o personagem do Brad Pitt é completamente fora da casinha, mas nos outros ele é dentro da casinha, geralmente. E o que a gente pode dizer que é considerado daí uma parceria de sucesso, pensando nessa linha que você falou? Uma parceria no qual o diretor ele faz um filme que já tem as características dele, a linha de criação dele ali, e daí ele chama atores que ele confia para executar aquele papel, ou diretores que chamam atores que ele confia para executar qualquer papel. O que você acha o que vocês acham que seria uma parceria de sucesso nesse caso? Eu acho que os dois tipos, depende de como isso é levado, assim. Mas eu gosto muito de pensar nessa coisa mais autoral, ou seja, de pensar numa linha, entendeu? Do tipo, eu gosto daquele ator pra fazer um tipo de personagem que tenha semelhanças entre eles, que haja semelhanças, não necessariamente entre os personagens, eles podem ser completamente diferentes, mas no tipo de influência que esses personagens exercem no roteiro. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer, mas assim, eu acho muito interessante a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas aí que tá, Dani, será que não é um pouco de falta de confiança em chamar o cara pra fazer outro tipo de papel? Será que não é isso? Ou é um excesso de confiança do cara fazer aquele papel já conhecido e tal? Não é uma questão de um papel já conhecido. É uma questão de, assim, se o diretor tem uma linha de um tipo de filme que ele gosta de fazer, ou algum tipo de característica que se repete nesses filmes, que é o que é muito valorizado, porque é considerado autoral, eu acho interessante quando ele, em parceria com algum outro ator, ele sempre usa esse ator para esse tipo de coisa que funciona. Que é o caso do Tim Burton com o Johnny Depp, do Tim Burton com a Helena Bonham Carter, que sempre faz um pouco maluquinha, alguma coisa mais maluca, vamos dizer assim, nos filmes do Tim Burton. E no caso do Fellini, do Marcello Mastroianni, que é sempre esse alter ego, esse personagem principal que
que representa o Fellini, no caso do Almodóvar com a Penélope Cruz e tudo mais. Eu acho interessante quando existe uma linha a ser seguida, entendeu? Eu acho que é sempre legal quando tem essa confiança do diretor no ator e manda, faz o que você quiser, tipo, eu quero um personagem assim. Eu lembro bastante quando eu assisti o documentário lá do Cavaleiro das Trevas, que o Christopher Nolan deixou completamente aberto pro Heath Ledger, tipo, faz o Coringa como você quiser, cara, mas tipo, faça bem feito. E eu acho que isso daí muito no Tim Burton ou nesses outros diretores que acabam trabalhando bastante com atores, eles confiam e deixam aberto pra ele trabalhar, assim. Isso é muito bacana, tipo, a gente ganha, né? Tem uma parceria que eu acho legal falar, que na verdade ela é curiosa, assim, que é do Woody Allen com a Diane Keaton. Eles fizeram vários filmes juntos, né? Ele acabou dirigindo ela aí em Manhattan, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, A Era do Rádio e um Misterioso Assassino em Manhattan. Enfim, ele fez vários filmes com ela. Só que o curioso dessa parceria é que eles eram marido e mulher, né? Ele teve um caso com ela ali e tal, e ele acabou dirigindo ela durante vários filmes, né? E acabaram, tipo, não dando certo. Por quê? Por que eles não deram certo? Porque era um noivo nervoso, noiva neurótica. Boa, essa foi boa. Tipo, fui até puxando, falando, né? Tipo, puta, bem merda, né? Não, eles terminaram porque o Woody Allen, ele acabou se apaixonando pela filha. Ele é casado com quem era a filha dele, que é a filha adotiva dele. Ele demora pra dar a notícia completa, né? Tipo, ele é incestuoso. Mesmo sendo filha adotiva, é um pouco incestuoso. Isso dá medo. É o Woody Allen, cara. Ele é bizarro. Olha pro Woody Allen. Não, e ele acabou fazendo isso e eles, tipo, lógico, a parceria não continuou por vários motivos, inclusive por esse motivo. Ou seja, ele é o homem mais fudido do mundo, porque a ex-mulher dele é a sogra dele. Nossa, que coisa bizarra. É verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso, olha. Mais fudido mesmo, né? O cara, puta, pra colocar uma bala na cabeça em 2 minutos. Mas essa é uma das parcerias curiosas assim que a gente tem no mundo do cinema, né? E tem outra parceria muito legal que a gente pode citar, que é do Martin Scorsese com Robert De Niro, né? Poucos sabem, quer dizer, poucos que não conhecem o cinema, e você que está escutando o podcast é para conhecer um pouco mais do cinema. Então, o Robert De Niro trabalhou muito com o Martin Scorsese em vários filmes, filmes maravilhosos, né? Cita alguns pra gente, Henrique. Cada filme é de um gênero diferente, tá? Tem o Taxi Driver, que tipo, é muito massa, bem de ação, assim. O Touro Indomável, que é um filme de boxe, é uma outra pegada, mas até pro drama. E tem Os Bons Companheiros também, que é um filme diferente dos outros dois, assim. Acho que são os 3 maiores filmes, ou únicos filmes deles, né? O Taxi Driver é um clássico, né? Siga aquele táxi, não é? É isso aí. Não é? Taxi Driver não é aquele filme com a Queen Latifah? Nossa! Gisele Bündchen. Esse mesmo. Engraçado esse filme. Tá bom. Vamos falar da parceria Queen Latifah e Gisele Bündchen, então. Pronto, acabamos de falar da parceria. Só pra citar, já que eu tô em clima de línguas latinas aqui, e não tô falando de filmes em inglês muito porque eu não tô afim, tem uma parceria que a gente tava falando do Woody Allen e da Diane Keaton. Eu lembrei de uma outra que é muito interessante também, que é o Roberto Benigni e a Nicoletta Braschi. Ela é esposa dele, né? E ele sempre que ele dirige o filme, e ele sempre, na maioria das vezes, ele atua também nos filmes,
a Nicoletta Brasi faz sempre a amada dele, né? O mais famoso de todos é A Vida é Bela, ela é a mulher que ele ama, a mulher dele e tudo mais, e sempre ela é a namorada, a mulher por quem ele se apaixona e tudo mais. E aí perguntaram por que é sempre ela uma vez, e ele falou assim, porque não cabe nenhuma outra mulher na minha vida, né? Ele falou, ela é a mulher da minha vida, bababá. Que lindo, né? Que lindo. O cara ganhou ela agora pros próximos 80 anos, né? E não vai precisar pegar a filha adotada, né? Isso aí. Ai, que credo, né? Só o Woody Allen pra nos proporcionar essas coisas. O Roberto Benigni é mais centrado nessa parte. E é muito interessante acompanhar os filmes do Benigni, sempre com a Nicoletta Brasi lá e tudo mais. Aí você vê que é uma parceria ela também não é nenhuma grande atriz, sempre faz filme, assim, é honesta, faz coisas legais, mas sempre aquele papel da mulher amada, né? Nunca muito além dessa coisa, né? Um diretor, pra finalizar assim, mais da moda, que a gente pode falar que ele é um diretor que já tá virando um diretor de parcerias, é justamente o Christopher Nolan, né? Que o Henrique citou agora há pouco do Coringa, mas a gente já pode dizer que ele é quase um diretor de parcerias, porque ele já tem mais ou menos um grupinho de atores que ele gosta de trabalhar. Tirando todos os atores que ele trabalhou junto nos 3 Batmans, que era o Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman. Tem a Origem, mas tem um monte de ator que eles estão lá no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o ator que faz o Robin, que se chama Joseph Gordon-Levitt. Tem a Marion Cotillard, tem o ator que faz o Bane, que é o Bane. É isso, ele é o Bane. Ele não é um ator. É o Tom Hardy. Tom Hardy, é lógico. Você acha que o Bane existe, Rafael? Você é burro pra caralho, hein? O Tom Hardy, a Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt. Deve ter algum... o próprio ator Michael Caine, que faz o Alfred, né? Ele participa do A Origem. Ele é o pai do Leonardo DiCaprio. Ele já tá formando um grupinho e tal. Mas só pra complementar, eu acho que tem uma parceria, e já que eu tô no Hablando Espanhol, tem uma parceria que eu acho sensacional, de um puta diretor e de um puta ator, que fizeram vários filmes muito bons, que é o Juan José Campanella, porque ele é argentino, então não é Campanella, é Campanella, e do Ricardo Darín. Os dois são argentinos, fizeram filmes espetaculares, que é o caso o primeiro deles foi o El Mismo Amor, La Misma Lluvia, que é em espanhol, não teve tradução, porque foi um dos primeiros. Tem O Filho da Noiva, que é um filme excelente. Tem o Clube da Lua, não é Clube da Luta, Clube da Lua, que é um outro filme também muito bom. E o melhor de todos, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é O Segredo dos Seus Olhos, que é um puta de um filme, todo mundo tem que assistir, é excelente. E que mostra muito uma atuação sensacional do Darín, né? E aí fica também a dica para ver os outros filmes que o Darín fez com outros diretores, ou espanhóis, ou chilenos, ou argentinos, que são muito bons. E só como curiosidade, o Ricardo Darín e o Juan José Campanella, eles ganharam uma concessão do governo espanhol, eles ganharam nacionalidade espanhola, é uma concessão que o governo dá para pessoas com méritos reconhecidos, tipo, eles deram lá, para vocês aí, né, nacionalidade espanhola, então além de argentinos eles têm essa nacionalidade. E enfim, é uma parceria que eu acho que é muito legal, assim. Enfim, a gente tem várias parcerias que vão ser lembradas e tal. Provavelmente esse podcast vai ter o volume 2, né? Ou o 2 de mão dada com 1, porque daí vão ser podcast parceiros e tal. Mas de qualquer jeito, o próximo vai ser um podcast de ator, porque esse aqui tá sendo diretor, mais ou menos isso. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Olha só, o Plano Detalhe agora também tem vinheta nova, hein? O que vocês acharam da vinheta nova do Plano Detalhe?
Eu achei a mesma coisa que o Henrique achou. É, muito boa. Assim que a gente ouvir, a gente vai gostar. Ei, Henrique sendo substituído no próximo podcast. Dê adeus pros ouvintes, Henrique, porque você não volta mais, viu? Não volta, acabou. A partir de agora, acabou. Passa no RH. Acabou a parceria, né? Acabou a parceria. Você não é parceiro, né? Bom, plano detalhe, então. Eu tenho um plano detalhe aqui bem legal. Na verdade, eu segui um pouco o nosso tema hoje, porque a gente falou sobre diretores e atores, mas tem um plano detalhe. No meu plano detalhe é uma parceria entre o compositor John Williams e o Steven Spielberg. Eles são amigos e parceiros. O John Williams fez aí a composição de várias músicas, temas assim que a gente conhece de longa data, né? Que é o caso, por exemplo, aí do Jurassic Park, fez também do Tubarão, Lista de Schindler e tal. E ele também foi parceiro do George Lucas. Ele fez uma série também ajudou o George Lucas numa série de composições, tais como Star Wars e Indiana Jones. Então, meu plano detalhe é você ir lá e ver esses filmes clássicos aí que o John Williams está envolvido e tentar ver aí uma linha em comum da composição, porque é muito clara a composição do John Williams, assim, você consegue perceber muito bem quais foram as músicas que ele compôs e tal. E são parcerias sem dúvida de sucesso. Ele guiou o cinema durante muito tempo. O meu plano detalhe é praticamente uma dica de filme, basicamente, né? É sobre um pouquinho, vou contar um pouquinho de como eu conheci, né? Na época eu era ainda um pouquinho mais jovem e eu acompanhava muito o Harry Potter, gostava muito, né, de ver os filmes. O que é ser um pouquinho mais jovem? Você tinha 2 anos, 3? Não, eu não era muito mais jovem. Não, eu tinha o quê? Os meus 14 anos? Nem lembro. E tava pra sair o terceiro filme do Harry Potter. E aí eu fiquei sabendo do diretor, que o diretor ia mudar, tudo mais. E eu quis conhecer o outro filme, o filme anterior desse diretor. Que a gente tá falando aqui do Alfonso Cuarón, né? Que é um grande diretor, um dos grandes diretores mexicanos, né? E ele tem o filme anterior que ele fez ao Harry Potter foi o E Sua Mãe Também, né? E Tu Mama Também, já que é pra falar espanhol. Hoje o Dani tá insuportável. Mas eu só falei o nome do filme em original. Fala em alemão. Não é assim. Enfim. E esse filme é um filme muito bom. Ele é um filme bastante pesado, assim. Não deixem as crianças assistirem. Mas é um filme muito interessante, porque ele fala sobre o fim da adolescência, a descoberta sexual, e tem toda uma jornada de 3 jovens e tudo mais. Você falou pra não deixar as crianças assistirem, mas você assistiu quando você era criança? Pois é, né? Não, eu era... Por isso que ele ficou assim, ó. Por isso que eu aprendi espanhol rapidinho. Brincadeira, eu não sei falar espanhol muito bem. Enfim, fica a dica desse filme, é um filme muito bom. E aí, o Cuarón tem outros filmes também muito bons, tanto Grandes Esperanças, A Princesinha e Os Filhos da Esperança, que foram feitos nos Estados Unidos, quanto o Rudo e Cursi e os outros filmes que ele fez também no México, né? Mas o E Sua Mãe Também é um filme muito interessante e fica a dica. É isso aí. E o meu plano detalhe, ele vai ter um nome. Faz tempo que não tem nomes dos planos detalhes do Daniel, né? Ou esse daqui teve, eu não prestei atenção. Não teve nome. Fala o nome dos planos detalhes. O nome do meu plano detalhe dessa vez foi El Nombre. Nossa. Ah, sim. Melhor não tivesse nome. Não teve nome. O meu plano detalhe se chama Das Telas para os Palcos. Ah, gostaram, é muito chique. Explico. Só porque eu fui assistir um musical esses dias e eu, ignorante, nunca tinha ido, achei super legal. Resolvi fazer uma pequena pesquisa sobre os filmes que viraram musicais ou peças teatrais. Eu vou destacar brevemente alguns para vocês procurarem. E se não existir, o problema é de vocês que ficaram procurando, assim, não é minha culpa. Não sei porque vocês me ouvem depois de 30 e sei lá quantos podcasts, eu nem sei quantos podcasts tem, mas vamos lá. O Discurso do Rei, bacana, se existir. Shakespeare Apaixonado, New York, New York. Esse é um texto, na verdade, do Martin Scorsese. Esse
Eu sei que teve, não veio pro Brasil, mas é muito bom. Eu já vi fotos já. Tem uns mais recentes que provavelmente vai acabar vindo pro Brasil, que é do Shrek, o Billy Elliot, o Escola do Rock, aquele filme do Jack Black. Também esses provavelmente vão acabar aparecendo aqui no Brasil. E o Tiros na Broadway, que é um filme bem antigo do Woody Allen. Também estão fazendo um musical. E tem mais uns bem clássicos até, tipo Prenda-me Se For Capaz, Ghost, Cinema Paradiso, Mudança de Hábito. De hálito é foda. Mudança de hálito com a Whoopi Goldberg, ela chupou um house. E por aí vai, tipo, mudem seus hálitos se as pessoas não ficam falando com você perto. Talvez você tenha bafo. E é isso. E vão ao teatro. A gente ainda não tem webcam e tal, não dá para as pessoas verem a gente gravando. Mas é muito bom ver o Henrique fazendo o plano detalhe dele, porque para cada frase ele olha com uma carinha, sabe aquela carinha do Shrek, do gato? Ele olha com uma carinha daquela assim, esperando a aprovação do Daniel. Aí o Daniel dá uma olhada do tipo, é isso aí, daí ele continua. É muito bom. Eu não percebi que eu fiz isso. Parceria de sucesso, Rafael. Pode invejar, velho. Toca aí, Dani. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 33. E olha só que maravilha, a gente já tem tema para podcast até os 50 a gente já tem. A gente já se programou tudo, tem coisa para falar, os caras vão enjoar da gente. E eu vou descobrir só no dia o tema pra ter aquela emoção. Nossa, que legal, a gente vai falar disso. É perfeito, né? Mas assim, a gente já tem tudo preparado, já estamos aí com ótimas expectativas. Vocês ainda vão ter que escutar muito podcast Cinemação e muito tema legal tá por vir. Dessa vez no podcast Cinemação número 33 a gente falou sobre parcerias de sucesso. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença, hein? Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Valeu, pessoal aí que prestou atenção no nosso podcast. Teve um enriquecimento cultural de cinema e deu risada, né? E também confunde hábito com hálitos, com bugalhos. Pra você ter um enriquecimento, é só você pegar o Henrique e jogar cimento em cima. Tipo, posso ir embora agora? Valeu, gente. Obrigado, galera. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, Dani. O podcast Cinemação número 33 fica por aqui. Até a próxima. I see my name in shining lights. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Oh, now I'm a billionaire. Now see, I was looking for a real, but now it's time I never did, I feel. See, back in the days when we was kicking on the streets and risking the lace, and I'll be listening to Steve. When I wasn't on the mill, I was sections on my fun, and I was on the days in the section number 1. But we can never stop, and we can never lay. And I was just rolling, and I'll be saying every day like, I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, right above P. Diddy and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
wanna be a billionaire. Oh,